Bruno, acho que vamos começar, já são quase 9h05 ali, né? Vamos dar início, então. Pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Executiva. Meu nome é Márcio Pereira de Barros, eu sou o diretor-presidente do grupo. Junto comigo, eu sou Bruno Vanderlei e Dr. Célio, que vão se apresentar, né? Ali. Esse evento da Executiva tem a intenção de colaborar com as empresas terceiras, empresas fornecedoras, clientes, mercado em geral. Esse evento ele tem a chancela, né, da Associação Comercial do Paraná, junto com o Conselho de Relações do Trabalho, o qual o Dr. Célio, que está aqui com a gente, é o presidente, muito nos honra, e agradecemos pela chancela da CP mais uma vez nesse nosso evento, que é muito importante, né? A Associação Comercial do Paraná é uma entidade secular, né, mais de 100 anos já, aqui no Paraná, fundada pelo Barão do Cerro Azul, acho que é isso, né? Estou certo na minha colocação. E a intenção dos eventos é sempre trazer informação. E nesse momento de mudança, de pandemia, de home office, de mudança de PPRA para PGR, enfim, né, tem um emaranhado ali, nós convidamos o Bruno, né, e o Dr. Célio para falar sobre esses aspectos, né? Como que funciona um ato fiscalizatório, né? De que maneira eles trabalham. Isso é muito interessante saber. Eu comentava no comecinho ali, conversando com eles, sobre aquela questão das lendas, né? Que as pessoas, faz dessa maneira, faz dessa, e não é assim que funciona. Existe uma lei muito bem colocada e muito bem seguida por todo o processo fiscalizatório. Esse deve ser, gente, o nosso 22º evento desde o início da pandemia. Fizemos mesas redondas, fizemos webinários falando sobre as medidas provisórias, as alterações, né? As mais recentes também, sobre PPRA e PGR. Enfim, acho que alcançamos aí mais de umas 10 mil pessoas com os nossos eventos. Então, esse evento de hoje, eu vou dar início a ele. Peço que, por ordem alfabética, né, o Bruno, por gentileza, se apresente, e o Dr. Célio também. Bruno, a palavra é sua, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Márcio e à equipe da executiva, né, pelo convite. Entendo essas oportunidades como muito válidas, né, no nosso ambiente de trabalho. As relações de trabalho elas precisam desse diálogo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vanderlei, eu sou auditor fiscal do trabalho, hoje Ministério da Economia, né? Mas todo mundo ainda tem aquela ideia de Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi incorporado pelo Ministério da Economia e nós estamos hoje no Ministério da Economia. É a seção de inspeção do trabalho. Eu sou chefe no Paraná atualmente, né? Estou chefe no Paraná, porque é um cargo que pode ser ocupado por qualquer auditor fiscal do trabalho. Né? Minha formação é jurídica e estou aqui no Paraná desde 2004. Fiquei muito tempo em Cascavel, conversei muito com o pessoal da Associação Comercial em Cascavel e hoje, chefiando essa difícil tarefa aqui no Paraná, gosto sempre de pautar a fiscalização muito pelo diálogo, né? A gente não tem intenção de multar, a multa não faz parte digamos assim, da meta nossa. A multa ela existe, as infrações administrativas acontecem, nós vamos, durante o período no decorrer da nossa fala, por detalhar isso daí, a gente vai debater né, as nossas posições, a posição do órgão, né? Porque eu estou aqui representando um órgão federal e a gente tem uma posição a seguir, né? E, obviamente, orientar como devem ser pautadas as nossas relações de trabalho e como devem ser criadas os ambientes de trabalho para os trabalhadores, e isso vai ser, ao longo do tempo, esclarecido, tá? Bom dia a todos, espero que tenhamos vou ficar bem à vontade aqui para vocês perguntarem, né? Algumas perguntas eu não vou poder responder da forma exata, mas a gente vai tentar pautar aqui para que todo mundo saia com a informação correta. O doutor Célio, por gentileza. Obrigado. Doutor, com o senhor agora. Salve, caro Márcio, Bruno, Tiago, bom dia a todas e todos. Uma alegria renovada estar aqui a convite da executiva, a quem mais uma vez parabenizo na pessoa do seu presidente por mais um evento. Nós tivemos aqui em algumas oportunidades a gentileza dos honrosos convites. Um deles tratamos da LGPD, um tema que temos que
temos que retomar também muitas questões aí bastante vão surgindo a cada dia, é um tema que muito a ser explorado tanto na Europa quanto aqui. Hoje vamos tratar das questões das fiscalizações do trabalho e, na verdade, a abordagem aqui, Márcio, amigos e amigas, vai ser a abordagem do Bruno. Eu, como advogado trabalhista, eu simplesmente vou fazer, quando questionado, alguma consideração a respeito de como a empresa pode se posicionar a respeito daquele tema. Talvez, muitas vezes, eu não tenha a resposta, tenha que pensar aqui em voz alta junto com vocês para chegar na melhor solução. E peço desculpas aí pela formalidade, mas é que eu tenho audiência daqui a pouco, senão eu estaria mais à vontade aqui nesse ambiente virtual com vocês. Mas o pessoal está de pantufa, tá? Só para você saber. Então... Claro, pantufa em ambiente de home office, isso é indispensável. Tá certo. É um equipamento de proteção individual, né? Literalmente um item. Assim como a audiência com o Ministério Público no calor normalmente é de bermuda, por coincidência. Olha, então... Por coincidência, mas é que esse é o barato do home office, gente. Sim, é você fazer a autogestão do tempo, é você não ter que fazer os deslocamentos, é você ficar mais à vontade, embora não perca a condição daquilo que você está demonstrando na tela. Não vai fazer uma reunião com um cliente ou uma audiência todo desajeitado e etc. e tal. Mas conformações podem ser feitas, né? Sim, composições, né? Mostrar aquilo que a gente pode mostrar e seja muito elegante, com toda certeza. Bruno, eu queria então que você começasse, né, que iniciasse a sua participação nesse nosso evento da maneira que lhe for mais confortável, né? Pessoal, só para vocês entenderem, o Bruno, ele como um agente público, né, e no cargo que ele exerce hoje, ele tem algumas limitações por uma questão legal, tá? Então, algumas perguntas, se elas não forem respondidas, em função desse critério, o que muito nos alegra, sabendo que temos uma pessoa que segue à risca, né, o rigor da lei, né? Isso muito nos honra ter uma pessoa do seu nível, Bruno, aqui com a gente. Então, se alguma pergunta não puder ser respondida, por favor, entendo que é por essa limitação legal, né? Consultoria, né, nesse quesito, como ministério, ele não pode fazer. Mas a gente vai, né, administrando e o Bruno vai, com certeza, nos brindando com aquilo que ele puder nos falar. Bruno, deixo com você. Se você me permitir, eu vou entrando em algumas vezes, fazendo algumas perguntas, direcionando o doutor Célio. Doutor Célio também, sinta-se à vontade para entrar na conversa também, quando achar oportuno. Tiago, quando você vê uma pergunta, não uma consulta que seja pertinente àquele momento, por favor, peça a palavra também e a gente começa. Bruno, o show é seu, por favor, abram-se as cortinas agora. Bom, eu queria começar conversando com os senhores sobre as formas que a gente tem de contratação de trabalho, né? No Brasil, hoje, a gente tem diversas formas. Obviamente, aqui nós vamos focar na parte de terceirização, né? Na parte onde a contratação por uma empresa de trabalhadores, de prestadores de serviços terceirizados, alheios ao quadro funcional da empresa. Mas a gente sabe que existem, né, no país diversas formas. Nós temos autônomo, nós temos o trabalhador eventual, nós temos uma forma de contratar através de PJ, né, que criou-se até o termo, um neologismo, né, pejotização. Nós temos o microempresário individual, MEI, trabalhador intermitente, empregado intermitente, que nesse caso é realmente empregado. O avulso, tanto portuário quanto não portuário, aprendiz, parcerias, é muito importante, parceria de salão de beleza, em escritórios de imobiliária, trabalho cooperado, voluntário. Então, são essas as formas assim que eu me recordo assim, rapidamente. Não todas, mas algumas. E a gente sabe também que tem no trabalho temporário e o trabalho terceirizado, a terceirização. Esses dois usos, temporário e terceirizado, da Lei 6.019. É uma lei que ela vem, ao longo do tempo, sendo ajustada. A terceirização no Brasil ela é da década de 70 para cá, ela vem aumentando, até que uma decisão do Supremo
pôs fim àquela celeuma, se poderia ou não terceirizar a atividade fim da empresa ou não. Então, hoje a gente sabe que qualquer atividade da empresa, inclusive a atividade fim, pode ser terceirizada. Tá? E agora eu gostaria de entrar num tema que seria o nosso principal objetivo aqui, seria tratar da dinâmica fiscal. Como é que uma fiscalização ocorre? Como é que a gente chega na sua empresa? Como é que o auditor fiscal se comporta? Como é que a empresa deve observar as regras? Quais são os documentos que a gente pode ou não pode pedir? O doutor Célio pode até verificar essa questão dos dados, né, dos dados do empregado, se eles podem ser fornecidos, se devem ser fornecidos ou não para a inspeção do trabalho, como que isso funciona, tá? Então, lá atrás, quando eu não entrei há muito tempo, né? Eu entrei em 2004, então são, digamos assim, nós temos auditores que estão aí há 30 anos no Ministério, eu tenho um pouco menos de Ministério, né? Eu tenho um pouco menos de auditoria. Mas nesse período eu já fiz de tudo. Eu já fui para inspeções de trabalho de escravo, já fui para inspeções de trabalho de escravo doméstico, já fui para inspeção de trabalho infantil, já trabalhei com aprendizagem, com chefias, né? Já fui chefe muito tempo, tanto da parte administrativa quanto agora da parte de fiscalização, coordenador da parte de multas e de recursos, né? Que é o nosso contencioso administrativo. Inclusive, viu, Márcio, já cabe um outro evento para a gente falar somente sobre o nosso contencioso administrativo. Ele está todo renovado, todo eletrônico hoje em dia, então está vindo aí o FGTS Digital para a gente conversar também sobre ele. O FGTS Digital é um projeto enorme, importantíssimo do Ministério da Economia, né? Apenas para abrir um parênteses aqui sobre esse assunto, o FGTS Digital ele vai trazer para o Ministério da Economia toda a parte de fundo de garantia, deixando a Caixa apenas como banco depositário. Então, a parte de compensação, a parte de pagamento de guia, de compensação de pagamentos a maior, etc., parcelamento, tudo vai ficar com a Auditoria Fiscal do Trabalho diretamente no site do Ministério da Economia, e isso já está quase pronto para entrar em ação aí a partir do ano que vem. Vai facilitar muito para as empresas que hoje têm que lidar com a Caixa Econômica, não que seja um atendimento ruim, mas acontece que os sistemas estão pulverizados e isso a gente vai centralizar no Ministério da Economia. É um projeto muito bacana. Então, essa parte fiscal eletrônica, ela merece uma nova conversa nossa. Sabe, Márcio, se você um dia organizar, eu me disponho já de antemão a participar e trazer para o pessoal essa nova discussão. Porque assim como o E-Social veio e trouxe muita inovação, o FGTS Digital vai também revolucionar essa área. Tá? Que interessante. Bem, então, quando eu entrei lá no Ministério, aqui, do Ministério do Trabalho, depois Ministério do Trabalho e Emprego, né? Agora Ministério da Economia, a fiscalização era muito, vamos dizer assim, de feeling. Era muito mais feeling. O auditor ia na empresa praticamente sem documento nenhum, sem acesso a dados. Ia colhendo os dados durante aquela ação fiscal. Hoje está um pouco muito diferente. Então, antes de uma fiscalização, o auditor ele tem acesso a alguns sistemas. Ele hoje tem o E-Social, né? Tem acesso a todos os dados do CNIS, do Fundo de Garantia. As próprias empresas dispõem de sites, e-mails, qualquer meio disponíveis aí para conhecer a atividade da empresa. Como é que a empresa funciona, o que é que ela desenvolve, o que é que ela produz, qual o serviço que presta, né? O setor também que a empresa está envolvida é muito importante. Qual é a dinâmica desse setor? Esse setor de madeireira, como é que funciona? O setor industrial de plástico, como é que funciona? Então, quando a gente vai na empresa, a gente já sabe mais ou menos que máquina vai encontrar. Se eu vou fiscalizar uma indústria plástica, existe com certeza um extrusor naquela indústria. Qual o tipo de proteção que tem que ter nessa máquina? Se eu vou numa empresa de produção de móveis, eu vou encontrar naquele ambiente certamente máquinas perigosas, serras fitas, serras circulares e entre outros equipamentos que devem estar protegidos, etc. Se eu vou numa transportadora, eu já sei que vou encontrar um problema de jornada com empregados motoristas, né? Eu tenho muito problema de jornada, jornada excessiva, metas praticamente impossíveis de condução da carga, e entre outros processos. Isso o auditor já verifica antes até de chegar na fiscalização. Bruno, vou te interromper. A gente faz é verificar quais são as ações fiscais que já aconteceram naquela empresa ou no setor.
os autos de infração eventualmente já lavrados, as ações do Ministério Público, outras ações que já aconteceram na empresa. Né? Tudo isso estou falando antes mesmo de uma visita na empresa. Tá? Entrevista com trabalhadores, aí a gente já parte para o ambiente interno da empresa. A gente vai consultar os trabalhadores, como que é a forma de trabalho, entender o meio onde ele está inserido da empresa, faz uma task análise ali, você analisa a tarefa em si, o que o empregado está fazendo, qual é o ritmo de trabalho, para enquadrar ou não na NR17, se ele está extrapolando aquela questão, né? A NR17, só relembrando, é a NR que trata da ergonomia, processo produtivo, repetição, etc., mobiliário, tudo isso a gente observa. A gente conversa também com os empregadores, os prepostos da empresa, advogados, muitas vezes estão presentes na audiência, os empresários às vezes não se sentem confortáveis ou não entendem muito da matéria, consultam o seu jurídico da empresa ou um jurídico externo, pedem para comparecer na reunião junto com o advogado. Isso é muito importante porque dá transparência à fiscalização e já começa o processo de defesa da empresa ali, porque tem direito a uma legítima defesa, né? Então, é uma legítima defesa, não, uma ampla defesa, quer dizer. É um conhecimento da rotina e condições de trabalho, pois não. Então, o que você está nos dizendo é que nos atos fiscalizatórios assim colocados, você já vai com uma base de dados, né? Você já num pré-levantamento, seria esse o termo correto, você já consegue identificar pontos de atenção e, a partir dessas identificações, é questionado esse processo fiscalizatório, é isso? Isso. Tudo isso que eu estou falando é um processo até anterior à fiscalização, né? Então, é claro, a gente vai na empresa, a gente vai ter que saber até dos riscos que aquela empresa oferece para os trabalhadores e para a própria fiscalização. A gente sabe algumas fiscalizações, por exemplo, a gente não pode abrir mão da presença da Polícia Federal. São fiscalizações mais complicadas, né? No meio rural, onde o auditor está muito exposto. A gente sabe que já houve casos, inclusive, de atentados, né, contra a fiscalização, tanto do trabalho quanto qualquer fiscalização, né? As empresas, elas costumam não gostar muito da fiscalização, mas eu quero desmistificar isso aqui, sabe, Márcio? Eu quero modificar esse pensamento, porque a fiscalização ela serve mais para ajudar do que propriamente para punir. Sim, nesse ponto de vista, porque a gente nota que há muita, vamos dizer assim, falta de informação. São empresas que não procuram muitas vezes uma consultoria especializada, nem mesmo uma conversa com os órgãos oficiais, e aí passam a trabalhar de acordo com o que o vizinho falou, de acordo com o que às vezes o contador falou, mas às vezes o contador não tem a expertise da fiscalização da forma como a empresa precisa, né, com todo respeito à contadoria da empresa, né? Muitas vezes há uma confusão ali entre a parte contábil da empresa, a parte de verificação da empresa, com a parte jurídica propriamente dita. Então, há um limbo ali que precisa ser esclarecido. Por isso, é importante que a empresa tenha os seus consultores jurídicos, os seus consultores, e tenha também o seu consultor de contabilidade, né? As contas da empresa, afinal de contas, no nosso mundo, no Brasil hoje, o contador ele é extremamente importante porque existem milhares de procedimentos que são feitos através da contadoria. Tá? Sim. Então, é importante. Então, ainda nesse ponto, a gente chegou na empresa, vai bem tranquilamente, vai se apresentar, o auditor fiscal precisa identificar-se através de uma carteirinha, que a gente chama de CIF, né? É a carteira de identidade fiscal, é um cartãozinho, parece muito com OAB, assim, é um cartãozinho plástico com a foto do auditor, etc. Tem um número, que ele é obrigatório que apresente. Se a empresa achar que precisa, pode pedir a identidade fiscal, né? Já dizendo que há casos, sim, de auditores, falsos auditores, que extorquem as empresas. Há um mês e pouco atrás, houve um caso no estado, se eu não me engano, de Goiás. Não vou dar certeza, mas eu acho ou foi Goiás ou foi Tocantins. Acho até que foi Tocantins. Não tenho certeza do estado, mas com uma pessoa se passava para o auditor do trabalho. Isso é ruim para nós, porque
traz para nós uma pecha que o cara está extorquindo a empresa, está fazendo uma atividade totalmente ilegal, nem auditor fiscal, nem nada, ainda que fosse auditor, né? Não poderia fazer isso, mas ele se aproveitando do nome auditoria para lograr vantagem de alguma forma. Então, é bom que peça a nossa identidade, não tem problema. Hoje, inclusive, foi publicado um despacho aí do Ministério com a relação de todos os auditores fiscais que trabalham na ativa. Está lá no Diário Oficial da União de hoje. Tá? Então, se quiser consultar, a empresa, olha, eu quero consultar, está lá também no site, no GovBR, tem lá toda a relação dos auditores. Tá? É muito importante que faça para evitar que algumas pessoas mal intencionadas atrapalhem o processo de fiscalização federal. Bruno, eu só vou direcionar um pouco agora aqui para o Célio também. Doutor Célio, né, o senhor tem uma carteira aí de empresas ao qual o senhor atende como consultor jurídico. Como que essa consultoria jurídica orienta as empresas no caso dos atos fiscalizatórios, né? Quais são os cuidados que o doutor orienta que as empresas tenham? Quais são os mandamentos, vamos colocar dessa maneira, para que ocorra uma relação tranquila entre empresa e ato fiscalizatório? O senhor passa esse tipo de consultoria, orientação à sua carteira de clientes, doutor? A fiscalização do trabalho, vamos tentar... eu vou te responder essa pergunta aqui no desenvolvimento, tá? Eu fiz algumas anotações. Por favor, embora possa parecer que eu estivesse fazendo uma petição, não, eu estava aqui anotando e aprendendo com o Bruno. Veja, a primeira questão, eu sei que o teu público é um público muito qualificado, mas até mesmo no âmbito do Poder Judiciário, historicamente, há alguns equívocos conceituais. E o primeiro deles que se observa com muita frequência é a caracterização do trabalho temporário como terceirização, coisa que não é. O trabalho temporário é a única forma de se tomar uma mão de obra de forma lícita, mantendo a subordinação com o tomador do serviço. Então, nessa relação tripartite entre empresa de trabalho temporário, empresa que está tomando o serviço e trabalhador, a subordinação se dá com a empresa tomadora do serviço. Enquanto que na terceirização, isso gera a relação de emprego. Então, qual é a primeira questão a ser observada aqui? E isso, porque, na verdade, quando você pensa em fiscalização do trabalho, o que você vai dizer? Você vai colocar embaixo do tapete? Porque se não tiver sido feito na origem da maneira correta, então é importante entender que hoje você pode terceirizar qualquer atividade, como foi bem dito. E não foi nem a Lei 13.429, depois confirmada pela Reforma Trabalhista com a 13.467. Na verdade, o próprio Supremo, como bem trouxe o Bruno, já fez essa avaliação em decisões anteriores e foi reiterando esse posicionamento de que qual é o limite da terceirização? O limite da terceirização é você, ou de uma contratação, seja de um trabalho autônomo, é você não terceirizar, você não passar para a mão de um terceiro aquilo que você tem que manter sob o teu controle e administração. Portanto, se você tiver que dar ordem para a execução daquele trabalho, isso não pode ser terceirizado. Da mesma forma, você não pode transformar um PJ, digamos assim, um autônomo, enfim, em alguém que faz uso do teu poder diretivo, porque aí ele seria preposto do empregador. O melhor exemplo que tem a respeito foi o professor Manos, ex-ministro Manos, por ocasião do evento de 9 meses da Reforma Trabalhista. Nós fizemos um evento no escritório e ele disse o seguinte, ele disse assim, sabe aquele representante comercial que te atende lá e vai muito bem e a tua empresa vai crescendo, tá legal? Aí um dia você fala para ele assim, viu, a gente cresceu bastante, agora eu vou contratar um pessoal aí e você administra esse povo, beleza, combinado? Aí ele para, te olha e fala assim, pronto, agora você tem um empregado.
porque ele vai estar fazendo essa gestão das pessoas. Portanto, a consultoria, ok, mas a gestão das pessoas se insere em uma atividade que não poderia ser terceirizada. E isso vai ser observado pela fiscalização do trabalho. E quais são os dados que essa fiscalização do trabalho vai poder coletar? Ela vai poder coletar todos os dados que disserem respeito à fiscalização que ela está exercendo. Então, observada aqui a minimização da coleta de dados, inclusive a fiscalização do trabalho, ela pode chegar ao ponto de verificar qual é o nível de limitação de acesso de dado que você tem dentro da tua empresa às pessoas que não exercem aquela atividade. Já dei esse exemplo aqui em outra oportunidade, salvo equívoco. Então, se você tem lá um RH com 20 pessoas e só 2 trabalham com determinada situação, só que as 20 têm acesso àquela informação, ou mesmo arquivos são guardados por tempo indeterminado com dados pessoais de trabalhadores, a fiscalização do trabalho pode sim verificar essa disposição e autuar a empresa em razão do desrespeito às regras de proteção de dados. Essa é uma nova realidade que precisa se tomar cuidado. Olha que interessante isso, não sabia. E veja, a fiscalização do trabalho, ela fiscaliza as relações do trabalho. E a LGPD tem um caráter multidisciplinar, que pode ser fiscalizada por setores, por órgãos diversos. Ela pode ser o Ministério Público Federal, do Trabalho, Defesa do Consumidor, dependendo da esfera em que ela se enquadra. Então, doutor Célio, nessa questão muito interessante isso, muito interessante mesmo essa condição. Então, o fiscal, no exercício da atividade dele numa empresa, se ele identificar que os dados do trabalhador não estão protegidos ali, ele também tem esse condão da autuação em função de LGPD? É isso? Veja, eu penso, por evidente que esse tema é um tema novo e que cabe aqui toda a discussão. Mas é importante haver o alerta de que não só o auditor fiscal, como por evidente... Veja, eu vou refazer a pergunta. Eu vou refazer. A pergunta que você me fez, eu vou fazer para você. Veja só. Tem o juiz do trabalho a competência para avaliar se os dados do trabalhador estão sendo preservados? Me parece que a resposta é evidente que sim. Bom, se o juiz do trabalho tem essa competência, por que não o órgão que fiscaliza as relações do trabalho verificar se estão sendo cumpridas as regras das relações do trabalho? E veja, aí eu vou continuar aqui, porque o tema não é esse, nessa dinâmica aqui. Por exemplo, jornada de trabalho. Você bem trouxe a questão da logística. E é costumeiro, por exemplo, o Ministério Público fazer inquéritos civis onde aborda o excesso de jornada. Acontece que ele aborda o excesso de jornada, então vocês tiveram tantas violações, mas qual é o número de empregados, qual é o número de viagens, qual é o percentual que isso representa em uma atividade dinâmica tal como a logística, muitas vezes, inclusive com entregas internacionais, ou mesmo uma atividade essencial agora durante a pandemia, sem a qual nós teríamos parado. Sim. Então, são pontos a serem observados. Ainda nessa dinâmica, veja só, eu vou trazer uma coisa muito polêmica aqui. Até gostaria de saber como é que o Bruno pensa a respeito. Veja, eu abordo aqui a possibilidade da fiscalização do trabalho, verificar, e a própria empresa, nesse livro Trabalho em Ambiente Virtual, o trabalho que é desenvolvido em home office. Mas a residência não é um lar inviolável, não há direito absoluto. Ao mesmo tempo que ele tem o direito à privacidade e intimidade, o trabalhador tem o direito à saúde e segurança no trabalho. E o empregador o dever de fiscalização. Portanto, não só o empregador tem o dever de fiscalização, como o auditor fiscal. Ele tem o poder de bater na casa do teletrabalhador e verificar se há condições de trabalho seguras ali sendo realizadas. É um novo cenário que eu estou antecipando para vocês, que é o cenário do possível, que tem base legal para isso. Uhum. Então,
a própria questão, a própria Covid-19. Pode verificar a inspeção fiscal na empresa quais são as medidas adotadas pela empresa para minimizar o risco de contaminação. Tudo isso dentro do âmbito das relações do trabalho. Então, na verdade, onde é que começa a proteção quando da fiscalização do trabalho? Ela começa com a compreensão de quais são os riscos aos quais a empresa pode estar exposta. Quer dizer, você faz um mapeamento de risco e, a partir do mapeamento de risco, planeja ações que mitiguem esse risco, para que se tenha uma defesa quando a fiscalização do trabalho for até lá. Não, aqui eu tenho uma relação de parceria. Não, aqui eu tenho tal relação. Explicando ao órgão de fiscalização quais foram as medidas ali adotadas. Interessante, doutor, essa colocação com relação ao LGPD, a questão do ato fiscalizatório na residência, né? Nesse sentido ali, porque o tom fiscal tem esse condão. Ele não depende de um mandado, de nada, para que isso ocorra, doutor. Estou exagerando um pouquinho na minha pergunta, mas para entender realmente essa condição. Esse é um tema, veja, tudo isso, essa matéria não é uma matéria regulamentada. Então, você se vale do quê? Nos valemos do direito de recomendação da OIT, fazemos alusão ao PROPET, que é um programa argentino de incentivo ao teletrabalho que antecede a pandemia da Covid-19, a própria nova legislação argentina, o Código de Trabalho de Portugal prevê nesse sentido. Então, a gente tem que buscar, e aí quais são os valores constitucionais? O que a ordem constitucional preserva? E quando se trata da saúde e segurança no trabalho, uma leitura sob a ótica da ordem constitucional permite ao órgão de fiscalização que faça essa apreciação, inclusive na casa do trabalhador. E assim como a empresa também, desde que o faça avisando com antecedência, em horário comercial, ou seja, e também não haja violação à privacidade e intimidade quando dessa fiscalização. Ou seja, é uma situação extremamente nova, né, que está sendo colocada por questões de aplicação de leis, não uma lei em específico foi criada com esse sentido. É isso, doutor? Na verdade, Márcio, cada vez menos nós teremos a condição de ter leis ao tempo em que as coisas ocorrem. Cada vez mais teremos que trabalhar com vetores constitucionais de aplicação e fazendo uma leitura de qual é o sentido daquela norma constitucional naquele momento da sociedade em que se vive, porque as transformações são exponenciais. Entendi. Doutor, obrigado. Foi muito interessante a sua colocação. Muito Imagina. Interessante. Obrigado. Bruno, vai ter mais trabalho, Bruno. Olha, abrimos mais 4 eventos aí, com a fala do Dr. Célio. O que ele falou é bem verdade. Nós temos sim, condição de até adentrar nos ambientes domésticos, né, para fazer a inspeção. Obviamente que se o trabalhador está em home office e a gente precisa fazer essa inspeção, tendo o endereço do empregado, a gente pode gentilmente tocar na sua campainha, né, na sua porta, e perguntar se a gente pode verificar como está sendo a condição de trabalho. Se for permitida a entrada, isso não há violação nenhuma, porque o próprio trabalhador está convidando a fiscalização para verificar o seu ambiente, e na verdade, seria no interesse do próprio trabalhador, tá? Mas acontece que, às vezes, isso não é possível. E se for realmente necessário que a fiscalização adentre no ambiente doméstico, como é no caso de trabalho escravo doméstico, vocês viram um domingo atrás, uma reportagem que o Fantástico fez sobre o trabalho escravo doméstico. Naqueles casos ali, viu, doutor Célio, Márcio e demais amigos, a gente pede, claro, o apoio do Ministério Público, porque é quem tem o poder de acionar a justiça, né, para conseguir essa liminar, para adentrar nos ambientes domésticos. Então, quando a gente não consegue, vamos dizer assim, por bem, vai por mal. A gente vai mostrar ao juiz os indícios e a verossimilhança do que a gente tem na mão, dos dados que a gente tem na mão, e o juiz vai ou não conceder uma liminar, uma ordem judicial para que o ambiente doméstico seja observado. E aí, sim, claro que, como é uma fiscalização
e às vezes traz muitas rusgas, né? Traz muito embate. Essas fiscalizações elas são multidisciplinares, elas são compostas por auditores fiscais, policiais federais, Ministério Público, Defensoria Pública da União, às vezes a Advocacia da União. Então, esses órgãos se organizam, preparam uma operação em sigilo absoluto, ninguém fica sabendo disso, apenas quem está trabalhando na operação, e são operações que às vezes têm sucesso e outras não, a gente não encontra o que foi dito, né? Às vezes a denúncia é um pouco furada e não acontece como previsto. E em outras não, há realmente a identificação, como foi o caso que o Fantástico mostrou, de pessoas que estão há 30 anos na casa e, na verdade, são escravas e nem sabem que tem essa condição e meio que acostumou. E essas denúncias vão começar a aparecer mais. Nós temos um sistema chamado Sistema IP, onde a população pode fazer essa denúncia e a gente vai investigar e vai chegar a esse ponto, né? Seria essa a forma de fiscalizar esse tipo de ambiente. Com relação às multas da Lei Geral de Proteção de Dados, o que acontece? Hoje, nós não temos a gente chama de ementa, né? A gente não tem essa ementa. Existe uma lei primária, vou dar um exemplo pela jornada de trabalho. Lá no capítulo da CLT que trata de jornada de trabalho, geralmente assim, no último artigo do capítulo, fala assim: as infrações a este capítulo serão punidas assim, assim, assim. Tá? Serão punidas com a multa equivalente a tanto. Isso é a norma primária. É a própria lei dizendo que se a empresa infringir aquelas regras daquele capítulo, haverá uma multa tal. Essa é a regra primária. A gente lança a mão dessa regra primária e cria uma regra secundária, que a gente chama de ementa. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco uma ementa. Tem uma ementa lá dizendo admitir trabalhador sem o registro. Não é bem assim que está escrito, eu não sei exatamente a redação, mas admitir trabalhador sem registro. Ou ultrapassar a jornada legal de 2 horas sem justificativa legal. Isso também é uma ementa. Ela é baseada em quê? Ela é baseada num artigo lá da lei, a lei primária, que diz que aquela infração pode ser punida com uma multa de tanto. Então, eu lanço mão disso, crio a ementa. E a ementa, uma vez criada, o auditor fiscal pode fazer o auto de infração. E esse auto de infração ele vira um processo administrativo, com ampla defesa, né, com ampla contestação, e ele vai tramitar administrativamente, e se a empresa ainda assim questionar, pode, obviamente, lançar mão do seu poder de acionar o judiciário e contestar judicialmente o auto de infração e a multa eventualmente imposta daquela infração. Com relação à lei de proteção de dados, a gente não tem essa ementa ainda. Tá? O que acontece? A gente, verificado que os dados dos trabalhadores estão sendo utilizados de maneira indevida, a gente vai acionar os outros órgãos e aí sim, como o doutor Célio falou, o juiz provavelmente vai bloquear aquele uso indevido dos dados do trabalhador. Né? A gente tem acesso a todos os dados dos trabalhadores. No e-social, nós temos tudo. Tem o telefone, tem o endereço. Então, mas eu posso, como fiscal, como auditor fiscal, mandar esses dados para qualquer órgão. A Câmara Municipal do determinado município precisa saber a relação de empregados e os dados dos trabalhadores da empresa tal. Eu posso fornecer esses dados? Particularmente, começo a entender que não, eu não posso fornecer esses dados dessa forma. Se aquela Câmara Municipal precisa de algum resultado fiscalizatório naquela empresa, ela acione a fiscalização do trabalho como um órgão de fiscalização e ela vai receber de volta um relatório fiscal do que está acontecendo naquela empresa, mas não os dados dos trabalhadores, não a folha de pagamento daquela empresa. Olha, a folha de pagamento da empresa, ela diz quanto a empresa fatura praticamente. Né? Se eu consigo pagar de folha de pagamento tantos milhões de reais por ano, significa que eu tenho que faturar muito mais que isso. Então, eu dou de bandeja para um concorrente ou para uma pessoa mal intencionada o faturamento de uma empresa. Então, esses dados são sigilosos, sim. Então, nós temos o sigilo fiscal. Esse sigilo fiscal está resguardado na legislação e cada órgão fiscalizador vai cuidar desses dados. É muito difícil cuidar desses dados, porque, como o doutor Célio falou, a gente não consegue acompanhar na forma legislativa a mudança na prática, porque os dados eles estão circulando, a gente vê vazamento de dados o tempo inteiro, todo mundo tem acesso a tudo.
né? Mas, claro, que a responsabilidade da fiscalização é não passar esses dados. Esses dados que até voltando, né, ao nosso contexto ali, são dados que eu consulto até antes de entrar numa empresa. São dados que, antes de chegar na empresa, eu tenho que ter todo o dossiê. Se chegar numa empresa, encontrar um empregado trabalhando, eu só pergunto o nome dele e verifico se ele está numa relação, que eu já tenho uma relação. Se ele não tiver naquela relação, dei duas hipóteses. Ou ele está sem registro mesmo, que é a nossa informalidade clássica, ou ele está registrado em uma outra empresa terceirizada, ou numa empresa de trabalho temporário, ou é LPJ, ou é MEI, ou é prestador de serviço. Alguma coisa ele tem que ser. E quem é que vai me dizer isso? É o diretor da empresa, é o jurídico da empresa, é a contadoria da empresa, que vai me explicar qual é a situação daquele trabalhador. Se não tiver explicação, nós estamos diante de uma situação de informalidade clássica. E aqui eu queria entrar num ponto muito importante. Essa informalidade clássica, pessoal, é chegar numa empresa e encontrar um trabalhador sem registro. Ele não tem registro em lugar nenhum, ele não é MEI, ele não é autônomo, embora a empresa goste muito de dizer, não, ele é autônomo, ele vem aqui porque gosta. Ele trabalha dessa forma. Diz e tudo, ele é filho do empregado, veio aqui só hoje. Tem todas as justificativas, né, para o trabalho sem registro. Né? Ele está aqui só hoje. Infelizmente, a fiscalização pegou ele hoje, no dia, trabalhando. Né? Talvez se viesse amanhã ele também estava, mas era só hoje. Essas desculpas a gente escuta. A informalidade, ela hoje não tem justificativa, porque a lei facilitou muito a formalização do vínculo, tá? Barateou a formalização desse vínculo. Tem diversas formas de contratar o empregado para atender a empresa. Então, diante disso, o auditor fiscal ele vai lavrar um auto de infração lá do artigo 41 da CLT, que é empregado sem registro. Tá? Olha, o empregado está sem registro, mas está trabalhando aqui sob sua direção, então ele é seu empregado, está aqui o auto de infração. No momento que o auditor fiscal faz esse auto de infração do artigo 41, que é o auto de infração por falta de registro, que tem uma multa ali na faixa de R$1.000, tá? Para empresas de pequeno porte, e chega a R$3.000 para as empresas maiores. O valor eu não consigo precisar exatamente, porque depende de vários fatores e varia muito de empresa para empresa. Mas é mais ou menos isso, R$1.000 por empregado, né? Por empregado per capita, por empregado, na empresa pequena, e R$3.000 para a empresa maior. Beleza. Esse é um auto. No momento desse auto de infração, a empresa vai receber o que a gente chama de NQ. É uma notificação para registrar aquele empregado. Olha, você está sem registro, já tem a multa aqui. Não tem como fazer. Mas você tem uma chance aqui, ó, vou te dar uma notificação para você registrar esse trabalhador da data correta, retroativamente, pagar todos os FGTS, tudo, INSS, toda a parte previdenciária, tudo que está devido desse trabalhador. Se a empresa fizer, ok, ela só vai ficar com o auto de infração do artigo 41, que é o auto por falta de registro. Tá? Se ela não cumprir essa notificação, aí ela tem uma outra multa, que é a multa por não cumprir a notificação do ministro. Tá? É como se fosse uma ordem para registrar, porque foi encontrada em situação irregular, e a empresa, mais uma vez, não cumpre aquela ordem para fazer o registro do empregado. Nesse caso, a multa vai para R$15.000 no mínimo, em torno de 15 mil no mínimo. Tá? E ela varia de acordo com o número de trabalhadores, ela não é por empregado, mas ela varia, ela é crescente de acordo com o número de trabalhadores. É a mesma multa aplicada na questão do seguro-desemprego, encontrar trabalhador trabalhando e recebendo seguro-desemprego. Essa sim é uma fraude, é um crime, quando a gente encontra, e é mais comum do que os senhores podem imaginar, é crime, e a gente, além de fazer todo esse procedimento, tem que encaminhar para o Ministério Público Federal para a competente ação penal. E aí, ação penal mesmo. O empregador vai sofrer, vai ser processado criminalmente pelo fato. Por quê? Porque isso é uma apropriação indébita, né? É o estelionato contra a fazenda pública. O artigo 171, ele é piorado, né? O artigo 171 com a sua agravante lá, não sei agora se é o parágrafo 2º, o parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal, tá? Porque esse valor está sendo subtraído do erário, né? E, obviamente, a pena tem que ser um pouco aumentada. Bom, então, essa é a dinâmica do auto de infração da informalidade clássica.
Mas a gente vai falar de terceirização. Bruno, nós viemos aqui para falar de terceirização. Não estamos falando de terceirização, mas tudo bem, vamos falar da terceirização. Então, o auditor fiscal, diante de toda essa documentação que verifica no local da empresa e antes, no que a gente chama de procedimentos preparatórios, né? E aqui eu posso dizer que nos procedimentos preparatórios, eu não posso explicitar para vocês aqui como a gente escolhe a empresa, né? Esse algoritmo de qual é a empresa que eu vou fiscalizar, qual é o setor que eu vou fiscalizar, isso faz parte de um planejamento maior. Posso adiantar que as empresas que acidentam muito, as empresas que afastam muito empregados por doença ocupacional, essas serão fiscalizadas, tá? Porque é prioridade absoluta. O acidente de trabalho, o trabalho infantil, que é muito através de denúncia, e o afastamento do trabalho, esses órgãos são interligados. Olha, o setor tal está afastando muito trabalhador. Setor de frigorífico, setor de hospitais, setor está afastando muito trabalhador com doença ocupacional. Olha, então isso aqui é um ponto de atenção. Então eu posso garantir para os senhores que acidentar e adoecer os trabalhadores não é um bom negócio, tá? Porque ele vai chamar a atenção da fiscalização. Vai chamar a atenção porque é uma prioridade absoluta, como o doutor Célio falou, é constitucional. O direito à segurança e à saúde do trabalhador, ele está num patamar um pouco acima do que o salário dele. O salário é importante, mas a segurança e a saúde dele estão um ponto acima. O trabalho infantil está um pouco acima, e por aí vai. Então, essas prioridades elas são atendidas. Existe no plano plurianual essa condição de a gente ter essa prioridade. A fiscalização ela tem poucos auditores e vai nos ambientes de trabalho de acordo com essas prioridades, né? E chegando no ambiente, nós vamos verificar isso daí. Agora, vamos para a terceirização. Cheguei no ambiente, tem um empregado, conversei com o preposto, ele falou, olha, esse empregado ele é terceirizado. Tá bom, ele é terceirizado? Então, a gente verifica como é que é a dinâmica de trabalho dele, como é que é a hierarquia, quem dá ordem, quem não dá ordem, tudo que o doutor Célio adiantou ali. É uma atividade que a empresa precisa comandar e está terceirizando, é um ponto de atenção, vamos verificar. Uma vez verificado que ele é realmente terceirizado, nós vamos partir para o segundo ponto, é verificar se essa terceirização, além de lista, não está havendo uma precarização desse trabalho. Será que esse empregado terceirizado não era empregado da própria empresa nos últimos 18 meses e a empresa terceirizou o serviço dele mesmo para pagar menos ou para colocar ele numa condição sindical um pouco piorada, ou para reduzir o salário dele, ou para aumentar a jornada, ou para jogar na mão de outro a bomba, né? O problema, jogar na mão de outra empresa. Será que essa empresa que está terceirizando, ela tem condição financeira de, uma vez ocorrendo algum problema, tem condição financeira de bancar uma rescisão contratual toda certinha, tem condição de manter esse trabalhador nessa forma? Então, isso a Auditoria Fiscal do Trabalho também vai verificar. E uma vez verificado que a legislação de terceirização não está sendo cumprida em sua plenitude, Márcio, o que vai acontecer? Nós vamos voltar para o ponto inicial. Nós vamos para o auto do 41, mas você vai dizer, Bruno, mas ele não está sem registro, ele está registrado lá na terceirizada. Tá, ele está registrado na terceirizada. Mesmo assim, o auto de infração é o mesmo, é do artigo 41, com a NCRE de novo também, mesmo processo. Obviamente, é um auto de infração, uma multa administrativa muito contestável na justiça, né? Por quê? O doutor Célio, advogado de empresa, vai saber, ele vai pegar uma situação dessa e é um auto que ele tem que ser muito bem fundamentado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, tá? O arcabouço jurídico que ele tem que inserir no histórico de um auto de infração de terceirização tem que ser suficiente para que qualquer pessoa que leia, né, qualquer pessoa do meio, para a empresa que leia aquele auto de infração, ela entenda que realmente aquele empregado terceirizado, ele tem um vínculo de emprego com a empresa, né? Obviamente não vai ser mandado de recolher todo o fundo de garantia de novo, porque ele já recolheu uma parte na terceirizada. Vai recolher a diferença, se houver. Houve diferença salarial? Houve. Então, a diferençazinha vai ser contestada. Então, Bruno, me perdoa te interromper, deixa eu direcionar uma pergunta para o doutor Célio, justamente nesse ponto agora, que é uma coisa que a gente acaba escutando muito no mercado, né? E vem essas consultas para nós de vez em quando. Doutor Célio, um tomador, ele pode se negar
a apresentar a documentação do terceiro sob o escudo da LGPD? Eu já escutei isso, por isso que eu estou lhe perguntando essa condição. O empregador se recusa, o tomador, perdão, se recusa, ele alega, né, a todo momento que, em função da LGPD, ele não pode disponibilizar essa documentação. Me diz o senhor como especialista nessa área, doutor. A LGPD ela não veda o fluxo de dados. O que ela determina é que haja uma base legal para cada tratamento de dado. Então, o que é um tratamento? Um tratamento é quando você coleta uma informação e faz uso daquela informação para determinada finalidade. Então, você vai ter que cumprir os princípios e os fundamentos da LGPD. Então, por exemplo, se você tem uma fiscalização do trabalho que quer verificar uma situação que está dentro do âmbito da responsabilidade previsto na Lei 6.019, diante das modificações da Lei 13.429, no âmbito da responsabilidade, salvo equívoco, o artigo 6º-A, não vou falar de cabeça agora, não lembro, do tomador do serviço, ele tem essa responsabilidade de fiscalização. Então, se ele tem a responsabilidade de fiscalização, o auditor fiscal pode, sim, fazer essa apreciação. E se você me permite, Márcio, pegando um gancho com o que foi colocado aqui, veja, eu só quero dizer o seguinte, eu não sou o profeta do Apocalipse, que fique claro. Só que eu fui condicionado a sempre pensar em todas as possibilidades. E quando a gente pensa em todas as possibilidades, a gente consegue orientar o cliente com relação a todos os riscos que existem. Então, veja, certamente o Bruno, que é especialista, vai me dizer se eu tiver equivocado, mas eu temo por uma fiscalização online, aonde se observe, diante do Big Brother, que é o e-social, que uma empresa tenha contratação de valor fixo e determinado, todo mês se repetindo, com um mesmo prestador de serviço. E ela começa o auditor fiscal a pensar, pô, isso aqui está com cara de ser uma terceirização, na verdade, uma pejotização, uma terceirização ilícita de mão de obra. E aí ele pegou aquilo ali e aí ele vai até a empresa para verificar aquela situação. Então, eu até quero fazer um questionamento para o Bruno nesse particular, se isso faz sentido, essa preocupação. E aí, agora colocando um outro ponto aqui, dizer o seguinte, o Bruno, me perdoe a sinceridade, mas na prática é muito difícil de se ter êxito em uma defesa ou recurso administrativo perante o Ministério da Economia. Então, o que acontece? Do que a gente se vale quando efetivamente aquele auto de infração não parece ter um fundamento que o justifique? Aí tem que se ajuizar uma ação de declaração de nulidade do auto de infração na Justiça do Trabalho. A gente tinha um momento interessante, salvo equívoco, na MP 905, que trazia, na verdade, um verdadeiro processo administrativo com um incidente de recurso repetitivo, uniformização da jurisprudência, etc. e tal, no âmbito do Ministério da Economia. Acontece que não foi votado, então isso não foi adiante. Então nós voltamos a esse cenário agora. E nesse ponto, nessa tempestade de informações aqui, só dizer o seguinte, falando em MP, a mais recente agora, salvo equívoco, depois do Covid eu esqueço muita coisa. Mas as crianças falam assim, pai, não é depois do Covid, você está velho já faz tempo. Mas enfim, e as crianças já cresceram também, mas enfim. Eu não lembro se é a 1451, a última medida provisória, não vou lembrar o número agora de cabeça, ela traz à disposição com relação à fiscalização do trabalho, os recursos, a suspensão dos prazos para recursos administrativos e defesa. Cuidado, porque isso é no âmbito físico e a maioria das fiscalizações já estão no âmbito digital. Então, os prazos continuam valendo também. Então, são só pequenas inserções aqui com base no que foi abordado, Márcio. Perfeito, doutor.
Muito obrigado. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que isso nós dizemos o seguinte aqui na empresa, né? Que o nosso processo de gerenciamento das empresas terceiras, dos fornecedores, ele acontece muito antes que ele entre na empresa, né? Nós temos um trabalho muito forte nisso. Você muito bem colocou a questão da saúde financeira. Ele pode bancar esse contrato? É a grande pergunta que a gente faz uma análise dessa empresa. Mas também, você comentou comigo sobre isso, aquele momento em que você primeiro tem que saber se essa empresa terceira ela pode ser uma prestadora de serviço, baseado na reforma trabalhista, na lei de terceirização, na lei 6.019. Não é tão somente você ter o empregado registrado, existe um antes disso, se essa empresa pode ser uma prestadora. Queria que você comentasse um pouquinho desse processo quando você chega numa empresa e identifica uma empresa terceira para entender a legalidade dela no todo. Bom, primeiro, respondendo ali ao doutor Célio, quando o E-Social surgiu, sabe, a ideia não era utilizar, né, uma alteração legislativa substancial, era pegar o que já existia na legislação, tá, e trazer para um ambiente mais amigável. A ideia realmente foi facilitar para as empresas, porque tinha que emitir CAGED, tinha que fazer RAIS, tinha que fazer um monte de documento para informar a mesma coisa para a União, né? Para o Estado, né, brasileiro. Então, assim, a ideia foi essa, junta tudo, junta a Caixa Econômica, junta a INSS, Receita Federal, faz um pacote, e esse pacote já está na legislação, a gente só altera a forma de envio dessa documentação. Agora, é óbvio que isso facilita para a fiscalização, porque nós temos num ambiente integrado, tá, todos os dados da empresa. Para a Receita Federal fica muito simples fiscalizar os tributos, que tem competência, né, e a parte previdenciária, que ainda é feita pelos auditores da Receita Federal, e a parte trabalhista também fica mais simples de ser verificada pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Inclusive, com o FGTS Digital, o próprio E-Social vai servir de declaração de que deve, entendeu? A empresa está declarando que deve aquilo de fundo de garantia. Uma vez declarado, eu vou evitar todo um processo administrativo, né, contencioso administrativo, para dizer que a empresa deve o fundo de garantia. Ela declarou que já deve. No próprio E-Social, quando ela declara a folha, ela declara que deve o fundo de garantia, ela declara que deve a previdência. E a partir daí o processo administrativo ele fica mais simples, tá? A ideia nunca foi fazer um E-Social para chegar e multar online ou fazer uma fiscalização online, mas é claro que ela é uma fonte de dados e a gente tem dentro do Ministério da Economia uma parte de inteligência fiscal. Essa parte de inteligência fiscal, o que ela faz hoje? Mineração de dados, tá? É engenharia de mineração de dados. Minera o dado, peneira, vê o que aconteceu e identifica fraudes. A gente identifica fraudes em cadastro, através de algumas regras matemáticas. A gente fraude de seguro-desemprego através de regras de cadastro e regras de pagamento desses benefícios de quem está recebendo. E com relação à terceirização, como está tudo, de prestação de serviço, como vai estar tudo no E-Social, vai também ser fácil identificar que aquela tomadora de serviço utiliza, por exemplo, um temporário permanentemente. É um serviço temporário, mas está ali como temporário há 5 anos, 6 anos, 7 anos como temporário. Isso acontece até no serviço público. O temporário vai ficando e aí né, a gente vai ter que também olhar para dentro. Tem muitas terceirizações questionáveis no próprio serviço público, né? E esse arcabouço de dados, essa legislação do E-Social, e da forma como foi posta, ela facilita que a fiscalização identifique isso e tente realmente filtrar a fiscalização para onde tem problema, porque não é possível a gente fiscalizar todas as empresas. O melhor é fiscalizar a empresa que a gente sabe que tem problema, para poder corrigir o problema, né? Combater fraude, combater desvio de verba pública, combater isso, combater aquilo, e resolver o problema da melhor forma possível. A melhor forma possível nem sempre é possível, porque aí vem o auto de infração, vem toda essa parte. E como o doutor falou, é muito difícil combater um auto de infração no âmbito administrativo. Por quê? Porque existem alguns conceitos do nosso trabalho, né,
e a gente se baseia muito na lei do abuso de autoridade, que não vamos fazer um auto de infração temerário, ele tem que ser um auto de infração, né, muito, muito pautado no que a gente tem de precedentes administrativos, de julgamentos já administrativos e judiciais. A gente faz muito baseado na lei, os auditores, na grande maioria, são muito legalistas, né? Faz o auto na legalidade dentro daquilo ali. É uma caixinha, o auto de infração, hoje, basicamente, você só combate um auto de infração se ele tiver defeito formal. Porque o mérito dele, ele é muito difícil de contestar, sabe? É muito difícil. Até o auto de infração de jornada, como foi dado o exemplo, o auto de infração de jornada, ele não é per capita, ele é no meio de 1.000 empregados, basta que um empregado faça uma jornada acima da segunda diária que cabe o auto de infração. É justo para a empresa isso? É justo esse auto? Não é justo? Essa questão da justiça do auto de infração, ela vai ter que passar por uma alteração legislativa. E aqui já quero adiantar. Esse tipo de evento é muito importante com a participação do Ministério da Economia, através da auditoria, porque um dos nossos objetivos da auditoria, até baseado em normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, né, da OIT, é propor alterações legislativas, né, justamente baseado no que a gente encontra na prática. E a gente encontra na prática problemas nas nossas autuações, problemas estruturais, como o próprio auto de jornada. Não é justo que uma empresa com 10.000 empregados, porque um empregado fez uma vez uma jornada extraordinária, isso aí, veja, aí você joga para a mesa do auditor uma situação. O juízo de valor, se deve ou não, isso não deve acontecer na auditoria. A auditoria tem que ser objetiva. Na hora que eu jogo para o auditor julgar se pode ou não, se deve ou não fazer aquele auto de infração, ele pode incorrer ou em abuso de autoridade, né? Ele vai ficar no limite entre a prevaricação e o abuso de autoridade. Por quê? Porque o artigo 628 da CLT manda fazer um auto de infração para cada infração encontrada. E aí você encontrou uma infração. Tem 10.000 empregados e tem uma infração errada, tem uma jornada errada. Eu encontrei a infração. Se eu não fizer, eu prevarico. Se eu fizer, eu posso estar sofrendo um abuso de autoridade. E aí, isso também é ruim para a fiscalização. Essa alteração ela precisa ser feita, essas coisas precisam ser corrigidas. Particularmente, eu entendo que, principalmente que a empresa é grande, cabe uma visita, né, uma visita de novo, uma nova fiscalização, né, enfim, não fazer o auto de infração no momento, mas tentar corrigir depois, dar um prazo para aquilo ser resolvido. Nas empresas menores, a dupla visita, ela precisa ser dada. Esse critério da dupla visita precisa ser utilizado, né? E esse critério da dupla visita, aí é que eu quero chegar, para fins de terceirização ilícita, para fins de registro, não vale. Para fins de segurança do trabalho, não vale. Entende? No caso de acidente no trabalho. Então, eu vou ter que fazer 2, 3 visitas na empresa para verificar a situação. O salário está atrasado, eu vou ter que dar um prazo, é uma microempresa, dar um prazo para ver se ela corrige aquilo lá. Só na segunda visita que eu posso fazer o auto de infração. Mas com relação a registro, não tem essa dupla visita. O registro está irregular, é uma terceirização ilícita, é um trabalho temporário que está feito de uma forma irregular, sem a empresa de trabalho temporário, sem substituição de mão de obra. Então, verificado isso, não há dupla visita. Então, o auto de infração ele é feito no momento da fiscalização e aquela notificação para fazer o registro do empregado também é feita na hora. Então, não cabe dupla visita nessa situação. Então, nesse caso daí, Bruno, a gente, né, olha sempre para o empregado, a questão de registro, a questão do ASO, né, que é pertinente com toda certeza. Mas se a empresa, né, eu vou refazer minha pergunta aqui, se a empresa ela está constituída de uma forma irregular, um exemplo que a gente já conversou sobre isso, né, vou até antecipar, é aquela questão de capital social versus a quantidade de empregados registrados, né, ali no processo. Isso descaracteriza a empresa como prestadora e, se descaracterizada, qual é a penalidade para a prestadora e para a tomadora? Definitivamente descaracteriza, entendeu, Márcio? A empresa não tem condição. A forma de terceirização, ela tem uma regra objetiva, está na lei, tem que ter capital social tanto para tantos empregados.
A lei tentou, de uma forma objetiva, trazer uma questão que é muito subjetiva. Houve ali uma interpretação, a lei não consegue acertar muitas situações do dia a dia. Às vezes a empresa não tem aquele capital social todo e tem muito mais idoneidade, tem muito mais condição de cumprir a regra do que aquela que colocou um capital social lá para o inglês ver, né? Lá na junta comercial tem o capital social, mas na verdade não tem governança, não tem compliance, não tem governança, e aquela empresa ela tem às vezes muito menos condição de cumprir. Então veja como é subjetivo, a auditoria fiscal ela vai partir para o objetivo. Tem essa característica a empresa prestadora? Não tem. Então essa tua terceirização ela está ilícita, ela está irregular. Tá? E aí, quais são as consequências? O auto-infração do artigo 41, que é o mesmo auto-infração por falta de registro, e a notificação para registrar aquele empregado. E por que isso? Porque isso é baseado numa precarização. Eu estou terceirizando uma atividade, né? Eu estou praticamente alugando uma mão de obra, alugando porque a única forma de aluguel correto seria o temporário. Mas eu estou usando uma mão de obra temporária que está precarizada, ou seja, se qualquer problema que ocorra na empresa prestadora, esse empregado vai ficar desamparado. Né? Ainda que haja responsabilidade subsidiária da tomadora, para esses casos, o que vai acontecer é que vai ter que haver um processo judicial, o mecanismo vai se complicando para que aquele trabalhador tenha um eventual problema, ele tenha os seus direitos garantidos. E aí a gente entendendo que há uma precarização do trabalho, a gente entende que vai haver um desvirtuamento do contrato de terceirização e vamos jogar essa bomba aí lá para o tomador de serviço. Por isso é importante que o tomador de serviço verifique a idoneidade, todas as regras da terceirização e identifique também dentro dessa prestação, tá? Não só essa parte objetiva, a parte subjetiva e a idoneidade da empresa, conheça realmente a governança da empresa, se comunique frequentemente com a empresa, e aí, na lei de proteção de dados, eu acho que a empresa tomadora ela tem direito de que a empresa prestadora forneça fundo de garantia recolhido, a previdência recolhida, esses dados precisam ser disponibilizados para a tomadora, até porque, não havendo essa prestação, o próprio tomador pode ser responsabilizado por isso. Se ele pode ser responsabilizado, ele precisa vigiar, sob pena de erro e vigilando. Ele não tá tomando conta, né, desse contrato, ele não está sendo um bom gestor do contrato. Se não é um bom gestor, essa situação pode reverter em prejuízo para a própria tomadora. Bruno, eu só quero passar a palavra para o Dr. Célio, se não me engano, ele tem uma audiência daqui a pouco. Dr. Célio, queria escutar o senhor, né, mesmo que sejam as considerações finais, que eu sei que o senhor tem uma audiência daqui a pouco. Obrigado, Márcio. Essa questão do tomador como responsável direto por essa questão. Foi muito bem trazido aqui pelo Bruno, como todas as exposições, a questão de que a abordagem não é somente sobre o aspecto objetivo, é também sobre o aspecto subjetivo quando da apreciação pelo Poder Judiciário. Então, a capacidade econômica para exercício da atividade é um elemento importantíssimo. Pode ser analisado pelo Poder Judiciário se aquela contratação era compatível com o valor que foi estipulado. Por exemplo, não haveria como executar aquela atividade com aquele valor contratado. Ou aquela empresa não tem capacidade econômica para exercício daquele serviço contratado. São elementos que vão ser avaliados aí na responsabilidade do empregador, podendo descaracterizar essa terceirização. E aí, de que forma pode entrar, certamente ingressa a executiva? Ela verifica o histórico daquele prestador de serviço. Ele tem ações trabalhistas? Qual é o resultado dessas ações trabalhistas? Ele paga as execuções, não paga? Qual é o histórico das obras já realizadas? E aí, na fiscalização do dia a dia, quais são os documentos comprobatórios dos recolhimentos legais, das obrigações legais, o que estabelece o que o professor Duarte Abrunhosa e Souza, em Portugal, escreveu um artigo sobre o cadastro mínimo. O que é o cadastro mínimo? Mesmo em termos de LGPD, é um cadastro mínimo que a empresa tomadora do serviço tem que manter. E ela tem que manter fundada em uma base legal.
porque ela tem uma obrigação legal aqui tem uma responsabilidade e uma obrigação legal de fiscalização, com base na Lei 6.019. Então, agora, o que a prestadora de serviços tem que fazer com o seu empregado? Ela tem que, no seu mapeamento das informações, no seu mapeamento de dados, no seu fluxo de dados, informar ao trabalhador o compartilhamento do dado e dizer qual é a base legal daí, que aí se aplica. Porque a LGPD nem poderia dizer que esse dado não pode ser compartilhado, etc. Mas ele tem que ser mapeado, tem que ser dita qual é a base legal e essa informação tem que ser repassada ao empregado daquela prestadora de serviço. Então, acho que são algumas considerações finais aí. Agradecer mais uma vez a gentileza do convite, o aprendizado com o Bruno, desejar uma boa continuidade de evento, como com certeza será para todas e para todos, e parabenizar mais uma vez a executiva por mais essa iniciativa. Doutor, nós agradecemos sua presença, mais uma vez o seu tempo precioso e com toda certeza o seu conhecimento vasto. É sempre uma grande contribuição para nós aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um forte abraço a todas e todos. Tchau, Bruno. Tchau, Márcio. Tiago, um abraço a todas e todos. Tchau, tchau. Com licença. Obrigado. Bruno, são duas colocações aí da minha parte ali, né? A questão em que, se eu não posso ser uma prestadora, essa autuação pelo artigo 41 se dá ao tomador, porque a dele é a responsabilidade. A minha segunda colocação, para deixar bem claro aqui para todos, né, e eu estou vendo aqui algumas dúvidas ali, seria o seguinte: quando a gente fala da Lei 6.019, se vincula automaticamente ao trabalhador temporário. Só que com o advento dessa questão da reforma, né, a 6.019 também passou a tratar do terceirizado. Você pode comentar, por favor? Sim. Então, como o Márcio falou, a Lei 6.019 não veio apenas depois dessa reforma aí, ela traz a parte da terceirização, não a parte do temporário só. Né? Porque, lembrando, a parte do temporário já estava na 6.019, tá? Desde 74, regulamentando esse tipo de contratação, tá? E diz respeito à substituição transitória de pessoal, né? Aquela substituição que a pessoa saiu para uma licença gestante e tal, tem que substituir, e uma demanda complementar de serviço. Tem uma colheita da maçã em determinada região, em determinado período, ou houve um fator imprevisível, a própria pandemia causou muito essa demanda complementar em algumas atividades, ao passo que em outras a atividade mingou, né, como restaurantes sofreram muitos, etc. Mas, em contrapartida, algumas outras atividades tiveram um fator de aumento de serviço, com demanda complementar, e seria um fator imprevisível. Isso é um trabalho temporário, como todo mundo já sabe. Para o trabalho temporário, então, 31 infrações são possíveis, tanto para a empresa de trabalho temporário, tá, quanto para a empresa tomadora. São 31 infrações. Mas essa lei também veio trazer a parte da terceirização de mão de obra. E por que ela veio trazer isso? Porque até então valia a súmula 331 do TST na terceirização, e essa súmula do TST dizia que não podia fazer terceirização na atividade fim da empresa, só se fosse na atividade meio. Mas lá no final das contas, o Supremo Tribunal, ao julgar um recurso extraordinário, decidiu que, de toda forma, poderia ser a terceirização feita em qualquer situação, ou seja, em qualquer atividade. Vou fazer aqui a ressalva que o doutor Célio fez. Olha, se a empresa precisa comandar aquela atividade, então não terceiriza, porque se terceirizar uma atividade que a empresa precisa comandar, vai estar em curso lá nas características do trabalho, do emprego. Então, você vai estar, na verdade, contratando empregados sob o manto de uma terceirização irregular. Mas a Lei 6.019, depois com a redação que veio a 13.467, lá do ano de 2017, ela trouxe o artigo 4º que eu vou ler para vocês. Considera as prestações de serviço a terceiro a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, óbvio, já baseado lá
na decisão do Supremo, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Isso está no artigo 4A da Lei 6.019. Isso aqui não é trabalho temporário, isso aqui é terceirização de mão de obra. Tá? Então, a Lei 6.019 ela tem duas partes. Ela tem esse artigo, a partir do 4A aí, que traz a parte de terceirização. E até então, os outros dispositivos da mesma norma trazem as disposições sobre a outra forma de contratação, que é a temporária, ok? Nesse caso, as infrações previstas também são per capita. Todas elas são per capita. Digo, as infrações de terceirização de mão de obra. E todas essas infrações, elas são baseadas na Lei 6.019, ok? As infrações à terceirização irregular, elas são todas baseadas na 6.019. O importante disso, deixa eu faço aqui, Márcio, para rapidamente, deixa eu ver se eu consigo. Você quer mostrar a tela, é isso, Bruno? Eu queria tentar mostrar a tela. Eu estou desabilitado para compartilhar aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu... Eu queria dar os exemplos de como a Lei 6.019, como ela é utilizada pela fiscalização para esse ponto. Tá? Eu não sei se liberou. Acho que caiu aqui o Bruno. Caiu? Peraí. Está aqui. Estou recuperando ele. Bruno? Nos escuta, Bruno? Você está no mudo. Escute, sim. Não, desculpe, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Eu não consigo passar para você essa condição. Bruno, vou pedir perdão. Então tá bom, não tem problema. O que acontece? Na terceirização, nós temos aí algumas penalidades. Eu diria o seguinte, todas são per capita, ou seja, todas as infrações por descumprimento na terceirização, elas vão ser calculadas, a multa vai ser calculada por empregado encontrado em posição de irregularidade. São 7 infrações possíveis, todas elas com a gradação I3. O que significa essa gradação I3? Nós temos no Ministério da Economia, a parte trabalhista, com gradação de I1 a I4. I4 são multas relacionadas a infrações gravíssimas, como amputação, ou máquinas que podem amputar, proteção em altura. Essas infrações I4, elas são aquelas que, uma vez a infração detectada, né, você verifica que a causa, né, seria muito, aliás, a consequência seria muito desastrosa. Morte, amputação, né, máquinas perigosas, altura, tudo isso seria I4. Mas essa gradação I3 não é uma multa, entre aspas, barata, né? Elas são, porque isso não tem preço, a gente está tratando da vida das pessoas. Por isso que eu faço essa ressalva, entre aspas, barata, porque não tem barato e caro, né? Quando uma pessoa morre, não tem preço. Portanto, a multa, o que é uma multa, né? A pessoa já morreu. Então, a pessoa está sendo precarizada lá numa terceirização totalmente irregular, totalmente discriminatória. Ele é discriminado no ambiente de trabalho. Então, isso não tem muito preço. Mas a multa, ela tem um valor dos mais elevados. Com relação à segurança do trabalho, é a parte mais importante. Por quê? Uma das penalidades diz que o descumprimento de cada dispositivo de segurança da prestadora de serviço, né, esses impactos na segurança eles vão ser per capita, ou seja, eu tenho um auto de infração para a prestadora de serviço e um auto de infração para a tomadora de serviço. Só que o auto da tomadora de serviço, a multa dele vai ser calculada pela quantidade de empregados terceirizados encontrados em situação de segurança precária. Portanto, isso onera bastante, está no artigo 4C da Lei 6.019. Então, essa lei, depois da 13.429, ela precisa ser analisada com mais cautela por todas as empresas que
tem em seu quadro pessoas terceirizadas, tá? Tem que ser muito observado isso. Por quê? Nós vamos ter multa para garantir as condições de segurança, de higiene e insalubridade. Nós vamos ter multa pelas mesmas condições de atendimento médico, ambulatorial. Nós vamos ter a mesma multas por relativa a direito de utilizar o serviço de transporte, tudo isso por terceirizados, tá? Nós temos condições relativas à alimentação, também do terceirizado, instalações adequadas às prestações de serviço, condições sanitárias, tudo isso da terceirizado. Ou seja, esses autos de infração que dizem respeito à saúde e segurança, eles vão ter uma consequência para a tomadora, tá? E uma consequência per capita para a tomadora e uma consequência simples lá para a empresa que está prestando o serviço. Então, tem consequências para as duas empresas, mas o que eu quero deixar bem claro é que a consequência para a empresa tomadora de serviço, ela é bem maior. Além do que, se for considerada precarizante mesmo aquela terceirização, nós vamos voltar para o início da nossa conversa, onde o auditor vai identificar que é necessário fazer um auto de infração por falta de registro, embora ele esteja registrado na tomadora, aliás, na prestadora, o auto de infração é o mesmo, tá? É por condição precarizante. Claro, esse auto tem que ser bem explicado e o auditor vai explicar bem o que aconteceu. E vai ter aquele auto de infração da notificação para regularizar a situação, que é registrar o empregado, é aquele NCRE. Se não for feito o registro correto, então a empresa vai ser mais uma vez autuada e essa multa é mais alta, é aquela que eu falei, que começa em 15 mil e pouco. Essas são as consequências desastrosas para o tomador. Ok. Bruno, nós estamos chegando aqui no final, né? Estamos lá perto da 1h30, com a nossa previsão ali também. Queria que você colocasse suas considerações finais, por favor. Como considerações finais, eu quero dizer o seguinte, que primeiro agradecer imensamente o convite, né, a gentileza do Márcio, do Tiago, que coordena aí o trabalho técnico todo, e dizer para os participantes o seguinte, a intenção da economia, da inspeção do trabalho, não é ir na empresa e fazer autoinfração, tá? Por isso que eu sempre, como gestor ali da fiscalização, entendo muito importante a nossa participação como órgão fiscalizador em eventos dessa natureza. Não são eventos consultivos, nós não temos essa característica de consulta, mas nós temos uma característica de informação geral. Isso está no nosso escopo. Então, essa informação geral é muito importante, porque a partir de um diálogo como esse, muitas empresas elas se identificam em uma situação ou em outra e passam a corrigir, entendeu, Márcio? É muito comum, nossa, eu fazia assim, eu não sabia. Posso fazer dessa forma, Bruno? Aí a gente vai, né, como eu não posso dar a consultoria, eu não posso dizer assim, não, você pode fazer dessa forma, pode fazer daquela outra. Então, eu faço o contato com o seu jurídico, com suas consultorias e verifique, mas a situação que a lei coloca é essa, né, e muita gente agradece depois. Eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat, tá? Para quem quiser entrar em contato, é e-mail institucional, eu vou colocar no chat daqui a pouco. E dizer mais o seguinte, a fiscalização do trabalho no Paraná, ela está à disposição dos senhores, né? À disposição para esclarecer dúvidas, para participar desse tipo de evento. E, como falei, a intenção não é chegar em empresa nenhuma e fazer autoinfração, é que as empresas corrijam os eventuais problemas sem precisar ter que dar satisfações para uma fiscalização, ou se tiver que prestar essas informações para a fiscalização, preste de uma forma bem tranquila, por já estar tudo adequado. Eu vejo muitas empresas que querem fazer alguma coisa, tomar alguma providência na empresa, apenas para dar satisfação à fiscalização. Essa não deve ser a intenção da empresa, apenas para dar satisfação. Eu vou dar um cinto aqui de segurança apenas para isso. Eu vou fazer um negócio só para que a fiscalização não mude. A intenção não é essa. A intenção é que o ambiente de trabalho seja um lugar seguro. Veja, as pessoas passam mais tempo no trabalho do que às vezes em casa e a intenção é que esse ambiente seja seguro, seja agradável e que não destrua as vidas dos trabalhadores, a saúde dos trabalhadores e que todo mundo tenha esse comportamento. E não apenas para dar a satisfação para nós. Eu diria até que é muito fácil burlar uma fiscalização, do ponto de vista, assim, maquiar o teu ambiente para a fiscalização dizer que
tá ok, não posso multar. Mas será que a função social da propriedade, a função social da empresa, né, está sendo cumprida? Será que realmente ele não está precarizando aquela mão de obra? Será que ele não está alugando um trabalhador? É proibido no Brasil alugar trabalhadores, tá? Salvo nas condições de trabalho temporário, são aquelas bem específicas. Entendeu, Márcio? Então, essas são as minhas considerações finais. Agradecer bastante e colocar à disposição. E já vou colocar o meu e-mail aqui no chat também. Por favor. Bruno, nós aqui temos a agradecer a sua disponibilidade e sua atenção, representando aqui o Ministério da Economia. E aqui você muito bem falou, né? Algumas empresas podem tomar algumas ações, não pela má intenção, né, ou má fé, mas sim pelo desconhecimento. Então, por isso que eu concordo com você que esse evento é extremamente importante para as empresas terem esse conhecimento. Em nome da família executiva, do Grupo Executiva, quero externar aqui o nosso agradecimento a você, ao Dr. Célio, que já nos deixou aqui para a sua audiência. Também agradecer a todos os participantes que vieram aqui, que estão com a gente, olhando que a Samara está aqui, Camila, né, Luciane, Maria, Marilze, todo mundo aqui com a gente, isso é muito bom, sabendo que as empresas também procuram saber aquilo que é correto. E não tenha dúvida que todas as empresas que estão aqui são empresas extremamente corretas, que seguem a lei na sua concepção, na sua totalidade. Bruno, um excelente dia, uma excelente semana, muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos, sejam felizes. Obrigado. Tem mais um. Por favor, se cuidem, né? Álcool gel, máscara, vamos lá, pessoal, o vírus está por aí ainda, tá? Forte abraço a todos, fiquem bem. Abraço a todos. Até mais, Obrigado. tchau, pessoal. Com licença.